Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Eu quero aproveitar e louvar a Deus na vida de todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui, todos os pastores que estão aqui nesta madrugada, buscando a resposta de Deus. E como já foi dito aqui, você não sairá sem a resposta. Glória a Deus. Você que não tem Bíblia, você vai chegar junto do seu vizinho de banco aí e você vai fazer a leitura junto com ele, com ela. Se por acaso seu vizinho de banco é tímido, você vai convidá-lo ou convidá-la para fazer a leitura junto. Amém. Quem achou a palavra da glória para Deus? Quem está procurando diz: me ajuda, Jesus. Todos acharam? Diz assim o texto, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o quê? Enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Amém. Amém. Levanta a palavra para o alto e diz assim, ó: fala a Deus, porque eu acredito que o Senhor fala em pleno século 21. Amém. Assentai-vos e louvai a Deus com as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos e amados irmãos que estão de plateia para Jesus, por favor, nesse momento, me empreste um pouco da sua atenção, pois Deus irá falar com você de uma maneira extraordinária, para que você compreenda que Deus é o Deus que fala. Eu vou colocar um tema nessa mensagem, nesta madrugada, já que esta é a madrugada da resposta de Deus. O tema dessa mensagem será: esquecido por homens e lembrado por Deus. A Bíblia vai dizer que Israel tinha um rei chamado Saul. O povo escolheu a Saul para reinar sobre Israel. Saul, no primeiro momento do seu reinado, ele seguiu conforme a orientação de Deus. Mas chegou uma época e um momento que ele deixou de dar ouvido às instruções de Deus e ele seguiu o seu próprio caminho. Eu sou nordestino e no Nordeste existe uma frase que diz que cada cabeça é o seu guia. Ele seguiu a sua própria orientação, os seus próprios caminhos. E muitas das vezes, ele seguindo o seu próprio caminho, ele entristeceu a Deus e acabou que Saul começou a ser rejeitado por Deus. Mas pastor Fábio Santiago, Deus rejeitou Saul por quê? Porque durante muito tempo, Deus tinha o orientado a ele. E na segunda vez que Deus dá a oportunidade, Deus diz assim, ó: obedecer é muito melhor
do que sacrificar. Na listagem entre a obediência e entre o sacrifício, Deus gosta dos dois. Mas se for colocar para escolher, a obediência é a melhor coisa que todo homem deve levar na sua vida. Porque quando ele é obediente diante de Deus, ele prospera sempre. Saul escolheu a desobediência, agora Deus rejeita. Samuel era profeta em Israel, e a palavra de Deus vem a Samuel. O Senhor fala com Samuel e diz assim, enche o teu vaso de azeite e vem. Existe um detalhe. O Deus que está falando com Samuel manda Samuel ir até Belém, porque em Belém ele tem provido de um rei dentro da casa de Jessé. Mas há uma observação muito profunda aí. Porque quando Deus está falando aqui, ele diz assim, enche teu vaso de azeite enche seu vaso de azeite peraí, se Deus está falando com Samuel presente, como é que ele está dizendo assim, enche teu vaso de azeite e vem? Ele estava dizendo e vem para Belém. O que nós aprendemos aqui nesta madrugada? Quando alguém diz assim, que Deus é o Deus de perto e o Deus de longe, acredite. Porque eu sei que tem muitas pessoas que vocês estão aqui nesta madrugada, e você tem parentes, você tem filhos, você tem filhas, você tem sobrinhos, você tem pessoas queridas que está distante de você. E nas suas orações, você tem pedido para que Deus vá lá. E Deus já está te dando a resposta. Eu sou o Deus de perto e o Deus de longe. Eu estou aqui e também estou lá. Eu estou cuidando, porque eu sou Deus. Só quem crê levanta a mão e celebra esse Deus. Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. O Deus que está falando com Samuel é o mesmo Deus que diz assim, eu estou aqui também na casa de Jessé. Enche teu vaso de azeite e vem. O Deus que está contigo está também aqui, está cuidando dos seus. Então eu quero falar para alguém aqui, para não se preocupar. Se Deus diz que está cuidando, é porque Ele está cuidando. Se Deus diz que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Se Deus diz que vai operar, é porque Ele vai operar. Não se preocupe, Deus está cuidando. Samuel ouve a voz de Deus, se prepara e vai para Belém. A Bíblia vai nos dizer que quando ele chega na porta da cidade, os anciões começam a fazer alvoroço. Está dizendo assim, o profeta está chegando na cidade. O que será que ele veio trazer? Será que é de paz a sua vinda? E quando eles se aproximam de Samuel, ele pergunta, é de paz a sua vinda? E o profeta diz, é de paz. Eu vim primeiro santificar o Senhor e sacrificar. Escuta isso aqui. Tem pessoas que não entendem a vontade de Deus na sua vida. Tem pessoas que enfrentam batalhas e você quer enfrentar as batalhas de qualquer jeito, da sua maneira. E da sua maneira não vai.
Porque você entregou sua vida a Jesus. É Deus que dá a direção da sua vida. Quando Deus diz assim, ó, primeiro, eu quero a santificação. Se santifique. Não adianta você tentar fazer algo de você mesmo. Quando Deus fala ou falar com você, santifique e sacrifique a mim. Porque a partir daí eu vou trabalhar. Você deve dar ouvido à voz de Deus. Muitas pessoas não têm sucesso na vida. Por quê? Porque eles tapam o seu ouvido para a orientação que Deus dá. Na hora das adversidades, ela quer seguir a sua própria orientação. E para Deus operar na vida, você precisa entender e seguir a orientação de Deus. Deus tinha escolhido alguém da casa de Jessé, mas primeiro Deus santificou a toda a casa de Jessé e fizeram eles fazer um sacrifício ao Senhor. Quando eles santificaram e sacrificaram, eles foram à casa de Jessé e em uma reunião, Samuel diz assim, ó, dentre os seus filhos, eu tenho provido um que será rei em Israel. A Bíblia vai dizer que Jessé tinha 8 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 8 filhos. Os 3 primeiros, ele diz assim, ó, com certeza vai ser o meu primogênito. Samuel olha e diz assim, ó, com certeza vai ser esse. Olha como ele é. Ele tem uma boa aparência, tem uma boa estatura. Olha como é o físico do homem. Olha como ele anda. Ele diz assim, eu vou pegar o azeite e vou derramar porque com certeza é esse. Aí a voz de Deus vem e diz assim, ó, não, Samuel, não atente para a aparência. O que Deus quis dizer é que Israel já tinha errado pela primeira vez quando ele escolhe a Saul, olhando para Saul e diz assim, ó, não, olha ali como Saul é um rei perfeito. E Deus olha além das aparências. Por isso eu digo, quem olha talvez para você, olhando para você, ninguém consegue imaginar a luta que você passa, as adversidades que você passa. Você sorri, você ora, você canta, mas no íntimo do seu coração, você pede o socorro de Deus. Tem pessoas que têm tantas pessoas ao seu redor, mas às vezes você procura e não encontra um abrigo, um acalanto. E o que acontece quando você está no seu quarto? Quando você está na sua cama, você vai falar com Deus. As lágrimas rolam quente nos seus olhos e você pergunta, Deus, até quando? Deus, por quê? E você é uma pessoa que ora, que jejua, que está sempre buscando a Deus. E Deus está dizendo, eu tenho uma resposta para você. Eu não vou deixar você sem resposta. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Talvez você se sinta esquecido, porque o tema dessa mensagem é justamente isso. Talvez você se sinta esquecido às vezes por Deus.
Num culto, numa vigília como essa, você vem aqui e diz assim: não, eu vou lá para me renovar, para Deus falar comigo. E às vezes Deus não fala da maneira que você quer. E você vai pensativo: será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo? Porque às vezes as dúvidas vêm sobre a nossa mente. Às vezes o diabo usa esse momento para dizer assim: Deus não está te ouvindo. Desista. Retroceda. E Deus está dizendo: não desista. Deus está dizendo: não retroceda. Deus está falando para você: existe um momento determinado por mim. E eu vou chegar. E eu vou chegar com força para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Existe um processo que você tem que passar. E esse processo tu tem que passar por esse processo acreditando que a última palavra é de Deus. Ei, não adianta o inimigo soprar, não adianta alguém se levantar contra ti, tu é escolhido de Deus. Deus te escolheu talvez. Ei, você tem sido esquecido por um amigo, por um colega. Mas Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Olha para o relógio que está no seu pulso. Talvez você diz assim: o tempo já passou. Deus não está me ouvindo. Deus manda dar resposta para alguém aqui: o meu tempo não é o seu tempo. Existe um tempo determinado e eu vou chegar. Deus vai chegar e vai chegar com força. E quando Deus chegar, Deus vai chegar te surpreendendo, porque os pensamentos de Deus é muito maior do que os seus pensamentos. E Deus está dizendo para alguém aqui que eu bem sei o que penso de você. O que Deus tem preparado para você é muito maior. Só os que crerem, levanta a mão e celebre. Ei, vocês conhecem a história? Passa o primeiro e Samuel diz assim: oh, não posso repetir. Deus está dizendo para eu não atentar para a aparência. Nós, seres humanos, nós somos muito visual. Nós olhamos e se alguém sorriu, você diz assim: não, está bem. Mas às vezes um sorriso dá para disfarçar. Mas a Deus ninguém engana, né? Porque Deus conhece. Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe o que você passa. Deus conhece a tua alma. E eu sei que ultimamente tem pessoas que estão aqui e que sua alma está triste, ferida, abatida. E o que você quer de Deus às vezes é ser preenchido. Você quer ser preenchido, você quer ser a pessoa que você foi anteriormente. Às vezes você se sente esquecido por Deus, porque tudo que vem sobre você, às vezes você pergunta: por que eu? E por que isso acontece comigo? Talvez você não esteja esperando, mas Deus tem preparado o melhor para a sua vida. E o melhor é como menos você espera. O melhor de Deus acontece de repente. Quando você pensa que já acabou, que não tem jeito, Deus vem dando jeito, porque as coisas que não tem jeito, só Deus dá jeito, para mostrar o que não tem jeito é Deus que dá jeito. Só quem crê, levanta a mão aí e celebre. Celebre a Deus. Glória a Deus. Vira para teu vizinho e diz assim: Deus está te vendo. Não, fala com vontade, não fala querendo dormir não. Fala assim: Deus está te vendo. Passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7. Como nós somos pentecostais, vamos pensar.
de maneira pentecostal. Samuel olha e diz assim: ora, peraí, Deus errou a casa, Deus errou o endereço. Não, o nosso Deus nunca erra. Nosso Deus é inerrante. O homem erra, mas Deus não. Escuta isso aqui. O velho Jessé tinha um filho mais moço, que ele estava preparando para que ele tomasse conta de todas as suas fazendas. E ele já estava preparando o menino, porque no pensamento de Jessé diz assim: eu já estou velho, porque o menino que ele não relacionou na reunião era um menino, era filho da sua velhice. E ele disse assim: não, eu vou preservar esse menino para que ele possa ser pastor de animais. Os planos de Jessé eram um, mas os planos de Deus eram outros. Eu falei há pouco momento que os pensamentos de Deus é muito maior do que os nossos pensamentos. Jessé queria um pastor de ovelha, mas Deus estava querendo um rei. Jessé estava querendo um pastor de ovelha, mas Deus queria exaltar alguém da sua casa para mostrar que Deus ainda, que o menino não seja relacionado ainda, que ninguém o veja, Deus vê tudo. Então eu vou falar para alguém aqui, escuta aqui que eu tenho um recado para alguém. Talvez você reclama o que você faz, ninguém dá valor. Tente fazer para Deus. Porque você não precisa de homens, você precisa de Deus. Você não precisa mostrar para um homem. Nós homens somos ingratos, mas Deus não. Talvez você seja uma pessoa tímida, talvez você seja uma pessoa que não gosta muito de se aparecer, mas Deus está te vendo. Deus está olhando você e Ele não esquece de você. Talvez as pessoas esquecem de você, mas Deus não. Você possa ser que esteja esquecido pelo seu colega, pelo seu amigo, pelos seus parentes, mas Deus não esquece de você. Quando Samuel olha e diz assim: peraí, acabaram os mancebos, os jovens. Eu acho que eu errei de endereço aqui, porque passaram 7. O velho Jessé olha e diz assim: não, ainda tem um. Diga assim: ainda tem um. Olha aí. Aonde ele está? Ah, é o menor. Eu não relacionei ele. Deus fala assim: chama. Samuel senta. É a Bíblia que vai dizer: está sentado. O menino abre a porta. Deus diz assim: levanta e unge, porque é esse que eu escolhi. Talvez você não esteja entendendo ainda o que eu quero falar, o que Deus quer falar para você. Eu quero dizer que não importa se você não for relacionado com homem, se você não foi convidado, Deus, Ele vai te levantar, Deus vai te tirar aonde você está. Talvez você esteja no anonimato, talvez você esteja esquecido, talvez alguém olhe para o teu passado e diz assim: esse aqui já morreu, mas Deus está dizendo: eu sou um Deus que vivifico, eu sou um Deus que dou vida, eu sou um Deus que exalto, que levanto e que apresento. Deus, Ele vai te relacionar. Aleluia. Vamos pensar pentecostal? Parece que eu vejo Samuel
com azeite na mão e diz assim, ungindo. Escuta isso aqui, que isso é tremendo que eu vou falar. Na mesma da hora que Davi é ungido, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossa de Davi. Quando o Espírito de Deus se apossa de alguém, a vida das pessoas são transformadas. Quando o Espírito Santo de Deus se apossa de Davi, o comportamento de Davi muda. Deus começa a preparar. Porque eu vou falar uma coisa aqui para alguém que diz assim, não, eu tenho uma unção de Deus, Deus me escolheu. Deus não escolhe capacitados. Deus, Ele capacita todo aquele que Ele escolhe. Quando Deus está dizendo assim, eu escolho o menino Davi, e o Espírito se apossa dele, não era para Davi ser rei momentâneo, mas Deus estava dando uma unção de preparação, uma unção de nomeação na vida de Davi. Escuta isso aqui. Nessa madrugada tem Davis. Tem Davis que Deus está escolhendo para você se apresentar aqui. E o Espírito de Deus vai se apossar sobre ti. E Deus vai começar a fazer uma obra extraordinária. Talvez você não entendeu, porque eu estou vendo poucas pessoas levantando. Eu disse que tem Davis aqui. Aqui tem Davis aqui tem Davis. Que Deus, Ele vai descer com poder tão grande e transformador, que alguém vai olhar e dizer assim, olha, aquele irmão, aquela irmã, olha como era o passado dela. Deus vai transformar. Levanta a mão, rapaz, levanta a mão. Vai uma profecia de olhos abertos aqui. Deus, Ele vai mudar a sua vida de uma maneira extraordinária. Ei, escuta aqui, Deus está falando para alguém que Ele vai te relacionar, e Deus vai te exaltar no meio dos céus. Escuta isso aqui. Davi recebe 3 unções. Quantas unções? Fala igual a crente. Fala com vontade, com fé. Quantas unções? 3 unções. A primeira unção que Davi recebe, ele recebe no meio dos seus irmãos e da sua parentela. E olha que Davi não tinha sido nem relacionado para a reunião, porque alguém achou que não era necessário, que ele não era a pessoa escolhida. Alguém até esqueceu de Davi. Esquecido por homens e lembrado por Deus. Alguém lá na sua casa não te dá o valor? Por mais que você ora, por mais que você demonstre utilidade, as pessoas não veem utilidade em você. Não te preocupas. Deus já te relacionou, rapaz. Deus já te escolheu. A unção da nomeação e da exaltação e da preparação está sobre você. Escuta isso aqui, porque Deus vai trazer reconhecimento lá no meio do seu lar.
Alguém da sua família vai olhar para você e vai ter que ver Deus na sua vida, porque é unção de Deus. Você entrou aqui e você vai sair daqui com essa unção de preparação. Alguém vai olhar e vai dizer: não, quem era? Aquela irmã Maria, aquela irmã Joana, aquele irmão José. Não, ele está diferente. Não, não é a diferença, é a unção de Deus sobre a tua vida, a unção de exaltação. As pessoas vão ver a diferença, porque Deus te chamou para fazer a diferença no meio dos seus. Aleluia. A primeira unção, Deus vai exaltar no meio dos seus. Mas a vida não é fácil. A vida não é fácil. Israel tinha um inimigo histórico. Eu vou adiantar por causa do horário. Chamado de filisteus. Os filisteus, eles queriam de todas as formas acabar com Israel, de varrer Israel da face da terra. E nos dias de Saul estava tão lá embaixo, tão sem moral com Deus, que eles estavam procurando homem para guerrear. E os filisteus já estavam há 40 dias. Quantos dias? Pelejando. Estava lá com um guerreiro de aproximadamente 2,90 metros. Da raça dos Rafá. Um homem com anomalia, um homem guerreiro, desde a sua juventude. E o exército que Saul preparou, estavam todos temendo. Eles corriam de terror quando viam esse guerreiro. Quando alguém se ousava em lutar, era derrotado. E nos dias da peleja, Jessé queria saber dos seus filhos, porque eles faziam parte do exército de Israel. E ele pede para Davi ir buscar notícias dos seus irmãos. E ele diz assim: ó, tem uma coisa que eu estou preparando aqui, um pão, umas coisas, tu vai levar, leva para seus irmãos e manda notícia, porque faz dias que eu não tenho notícia deles. E a Bíblia vai dizer que Davi vai, obedece seu pai. E quando Davi chega ao local da peleja, Davi se assusta, porque as pessoas estão aterrorizadas, não sabem o que fazer. Os filisteus estavam triunfando. Os filisteus estavam tendo vantagem sobre Israel. As pessoas saíam correndo, atordoada, atormentada. Os exércitos todos saíam correndo, fugiam. Quando Davi vai consultar ao rei Saul, Saul está lá desanimado, porque ele não acha ninguém bom bastante ou que tenha coragem para guerrear contra os filisteus. Davi olha e coloca no coração dele e diz assim: não, eu vou. Ele diz assim: eu não desfaleço o coração de ninguém. Só um homem, uma mulher cheia de Deus é convicto que Deus está da frente. Só um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo sabe que a peleja nunca vai ser sua. Deus está na frente da peleja. Mesmo que você encontre alguém negativo, alguém que vai dizer: não, quem é você? Tu não tem experiência nenhuma, tu não sabe de nada, ele é guerreiro. Mas Deus te conhece. As pessoas não sabem das suas lutas. Sabe o que eu falei? Há pouco instante eu falei que os homens são muito visual. A gente olha
pela aparência, a gente julga as pessoas. Alguém olha e diz assim: não tem força, é um coitado, mas não sabe a experiência que você tem com Deus, não sabe as batalhas que você luta. Ele não sabe, eles não conhecem a experiência. Quando ele diz assim: não, você é um menino, você não consegue, ele é guerreiro. E daí você tem que contar uma experiência, você tem que testemunhar do que Deus fez na sua vida, para o incrédulo ver que Deus está contigo. Não que você quer justificar, quem te justifica é Deus, mas às vezes alguém tem que ouvir uma história que Deus é na sua vida, para eles verem que Deus está na frente. E Davi diz assim: certa vez eu estava lutando com o urso, e eu fui lá, guerreei com o urso, matei o urso. E também da mesma forma foi com o leão. O Senhor me livrou da boca do leão e do urso. E só quem é cheio do Espírito Santo é convicto. Certamente o Senhor nos livrará da mão desse filisteu. Aleluia. Escuta aqui. Escuta isso aqui. Eu não sei qual é o gigante que atormenta, mas o gigante vai ter que cair por terra. Eu não sei se ele atormenta para você não receber uma promoção no seu trabalho, porque ele não quer que você seja uma pessoa bem-sucedida, mas já está decretado. Talvez esse gigante está impedindo que seu filho, mãe, que sua filha, mãe, não venha para o caminho do Senhor. Mas Deus vai jogar esse gigante por terra. Ei, esposo, Deus vai entrar na sua casa e vai trabalhar. Deus vai entrar na tua vida sentimental, rapaz, e Deus vai trabalhar. Deus, ele vai jogar por terra o gigante que está te atormentando, para mostrar que ele é Deus. Escuta isso aqui. Quando Saul ouve, Saul diz assim: peraí, esse rapaz tem experiência com Deus, é tão novo, mas tem experiência. Peraí, tu vai, mas eu tenho uma armadura para você. Diga assim: Saul queria revestir Davi com armadura humana. Davi estava cheio de Deus, irmão. A armadura humana não. Nós somos revestidos da armadura de Deus. Deus está na frente. E quando Deus está na frente, Deus vai quebrando tudo. Quando Deus vai na frente, Deus vai tirando os empecilhos. Quando Deus vai na frente, Ele vai tirando tudo que não apraz. Deus vai limpando, só para você passar. Leve Deus na frente. Leve Deus contigo na frente. Já vou encerrar. Mas eu preciso dizer que Davi desce ao ribeiro e pega 5 pedras. Davi é pastor de animais. Ele leva sua vara, seu alforje. Quando ele se encontra com um filisteu, a primeira coisa que o filisteu olha para ele é sorrir, dá gargalhada, e diz assim: ó, porventura eu sou algum cão para você vir a mim com varas? Hoje eu vou quebrar todo o seu osso. Davi olha e não teme, porque Deus estava na frente. Ele diz assim: ó, tu vem a mim com escudo, com espadas e com lança, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Peraí, ele não só falou isso,
Ele disse assim, ó, hoje o Senhor te entregará na minha... Olha a certeza, irmão. Espera aí, você não está entendendo. Olha, uma pessoa cheia de Deus é convicto. A pessoa cheia de Deus é convicto. Deixa eu falar algo aqui. Tem pessoas que dizem que tem fé, e eu preciso falar isso. Eu vou sair do texto só para pincelar isso. Tem pessoas que dizem que tem fé, mas é uma fé emocionada. Hoje você está tudo bem, mas amanhã você acorda para baixo. Hoje você crê, mas amanhã você não está crendo da mesma forma de ontem. Isso não é fé, isso é emoção. A pessoa que tem fé é racional. Ela raciocina. Ela sabe que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Ele mesmo sem ver, ele tem a certeza que Deus vai fazer. Mesmo na dificuldade, mesmo o gigante sendo em uma situação que você vê que aos olhos humanos não dá para você, Deus está na sua frente. Deus está na sua frente e você tem a certeza que Deus vai pelejar por você. E ele diz assim, ó, hoje, ele não falou amanhã ou depois, ele diz assim, hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E toda essa terra saberá que há Deus em Israel. Que salva, escuta aqui, que salva. Não com lança, nem com espada, porque do Senhor é a peleja. Você não entendeu ainda, eu vou desenhar para encerrar aqui. Quando você coloca Deus na frente, você não precisa guerrear. Você só precisa ter a fé, a certeza que mesmo na dificuldade, você não pode retroceder. E eu sei que tem guerreiros e guerreiras de Deus aqui, que você tem enfrentado gigantes. Gigantes que tentam fazer você retroceder. Gigantes que tentam te jogar para baixo para te jogar em uma depressão. Gigantes que tentam te desencorajar, dizendo que Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo, que você não vai conseguir. Mulheres e homens de Deus, que alguém tenta te desencorajar, porque eles sabem, se você prosseguir, persistir, a vitória é certa. Então eles dizem assim, não adianta você ir na igreja, não adianta você ir para a vigília, não adianta você clamar, não adianta você jejuar, não vai acontecer. Se fosse para acontecer, aconteceria lá tempo atrás. E ele não sabe que o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Agora levanta a mão direita. Vai chegar um tempo, vai chegar um momento que Deus, Ele vai vir com grande força por você, na sua vida, e Deus vai te exaltar dentro dos seus, e vai começar a te exaltar não só no meio, dentro dos seus não, porque pessoas no seu bairro vai começar a reconhecer a mulher e o homem de Deus que você é. As pessoas, não só da sua família, Deus vai trazer um reconhecimento grande para as pessoas do seu bairro, da sua rua. O que você está passando no momento é um processo, que esse processo, quando você passar por ele, vai ser um trampolim. Davi tinha experiência, venceu o gigante, mas ainda tinha 2 unções. Escuta aqui, da primeira unção para a segunda, os biblicistas vão dizer que passa 16 anos. Quantos anos? É muito tempo. Mas Deus vai trabalhando e preparando. Eu falei que Deus não escolhe capacitar, Deus capacita quem Ele escolhe. Deus não te deu agora, não foi porque Ele te esqueceu de você. Você sabe, às vezes, quando você está desanimado, abatido, e de repente você diz assim, eu não vou. Eu acho que eu não vou mais para a igreja. De repente, você sintoniza
Seu rádio no programa Voz da Libertação e de repente alguém está contando testemunho igual o seu, que você está passando, que as pessoas venceram. E de repente, você diz assim, não, eu não vou desistir não, Satanás. Isso é Deus mostrando que existem pessoas que passam situações piores do que a sua, mas elas não desistem. Elas persistiram e receberam. Escute isso aqui, 16 anos, aí vem os homens de Judá, em Hebrom, e diz assim, não, Deus te capacitou, e Deus está dizendo para você ser ungido. E Davi vai lá, se ajoelha e recebe a segunda unção. Ele recebe a primeira unção na sua casa, no meio dos seus. A segunda unção que ele recebe, agora ele já recebe lá no meio da sua tribo, em Judá, em Hebrom. Mas aí tem a terceira, porque depois da primeira para a segunda passa 16 anos. Pastor Fábio Santiago, vai passar mais 16 anos? Não. Porque Deus, quando começa a trabalhar e fazer, irmão, Deus não para mais. Quando chega o momento de Deus, às vezes parece que demora, e nós somos seres ansiosos. A psicologia vai dizer que nós somos ansiosos por natureza. E quando a gente quer do nosso jeito. E tem que ser do jeito de Deus. E daí, demora 16 anos. Mas aí Deus já está trabalhando. Quando chega em Hebrom, em Judá, o povo diz assim, você vai ser rei. Mas aí Deus quer algo maior para você. Mas daí Deus quer algo maior. Deus quer algo maior para você. Os anciões em Israel chama Davi para uma reunião. E diz assim, olha, nós nos reunimos aqui porque a gente vê Deus na sua vida, a gente viu o processo que você passou. Você foi esquecido, você não foi relacionado, mas Deus te relacionou. Você passou por um processo, lutou com o leão, com o urso, com o gigante, venceu o gigante. Você foi ungido em Judá, mas Deus quer algo muito maior. Você vai ser ungido rei em Israel. Você não entendeu? Eu vou desenhar para encerrar. Davi foi aprovado por Deus dentro da sua família. Quando ele foi ungido lá na sua casa, a exaltação de Deus não vem de fora, vem de dentro. Deus vai mostrar para as pessoas perto de você que você não é o que eles pensam. Por isso Deus vai trazer exaltação primeiro dentro do seu lar para mostrar que Ele é Deus. A segunda unção foi dentro da sua tribo. Escuta aqui, não cabe o que Deus vai fazer. Por isso quando Deus começa a trabalhar, Deus começa a exaltar e não para. Porque a segunda exaltação de Deus foi em Hebrom, em Judá, no meio da sua tribo. Isso significa dizer que Deus, Ele vai no seu bairro, na sua rua, e alguém vai ter que reconhecer. Sabe aquele vizinho que olha para você e diz assim, não, é um crente, não tem nada a ver. Escuta aqui, tu vai subir um degrau, levanta a mão direita, tu vai subir em um degrau, alguém vai ter que erguer a cabeça, erguer lá e olhar para cima, porque Deus vai te exaltar na sua rua e no seu bairro. Alguém vai olhar para você, que o seu passado não te condenando mais, porque Deus apagou o seu passado e trouxe exaltação. Espera aí que não acabou ainda não. Mas ainda tem a terceira unção. A sua casa, a sua rua. E aí, Deus vai ter que te levantar. Tem Davi aí? Não, eu não ouvi. Tem Davi aí? Fica em pé, fique de pé.
Aleluia. Alamanara choramandara bacalamanaia. Tem Davi aí? Se tiver Davi, Deus tem resposta. Se tiver Davi, Deus tem exaltação. Está preparado o que Deus vai fazer na sua vida? Aleluia. Não só ficou na casa de Davi, não só ficou na tribo, teve que ir mais além. Está preparado o que Deus vai fazer? Infelizmente eu vou falar uma coisa que é verdade. Não vai ser para todos, vão ser para aqueles que têm fé, que crê. Deus vai vir com um grande poder sobre a sua vida. E eu quero orar sobre isso, nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Cubra a tua cabeça. Eu já vou encerrar minha oportunidade. Mas eu quero fazer uma oração por você. Curve a sua cabeça, eu intercedo você. Eu oro por você e você só fica em intercessão. Pai, aqui tem homens e mulheres de Deus, tanto em uma idade já experiente, como começando agora também a experiência. E esses irmãos, ó Pai, eles têm um gigante, eles têm um processo. Pai, essas pessoas querem vencer, elas querem triunfar, elas querem ver a exaltação do Senhor sobre a vida delas. E é nesta fé, ó Pai, que eu estou orando ao Senhor, para que o Senhor venha com a unção da exaltação sobre a vida deles, para que essas pessoas vejam, meu Pai, que o Senhor é um Deus, que no seu tempo, ó Pai, que no seu momento, o Senhor chega para exaltar no meio da família, para exaltar no bairro, ou no estado, até no país, meu Pai. Porque o Senhor pode soprar o nome de quem o Senhor quiser. Dá resposta, meu Pai, a essas pessoas que vieram em busca de resposta. Que eles não saiam daqui, meu Pai, sem a resposta. Pai, se tiver algum coração triste, magoado, abatido, que o Senhor venha com força, com poder, meu Pai, mostrando que o Senhor é Deus, que exalta, o Deus que levanta e um Deus que não esquece. Em nome de Jesus. Amém.